Fala pessoal, hoje é nosso último momento aqui remoto em que a gente vai ter esse contato e hoje, além da companhia de vocês, facilitadores que estão comigo, a gente vai ter a companhia dos nossos robôs que vão estar aqui junto comigo para a gente ter esse momento de entender como eles funcionam. Então, a gente já passou pelo momento pedagógico de entender quais são as novidades do programa, em que a gente passou por uma live inteira falando só das novidades. Posteriormente, a gente teve uma live ontem sobre os nossos recursos da plataforma e como utilizá-los da melhor maneira possível. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos robôs. E aí eu vou trabalhar os tecnológicos que a gente tem no primeiro e no segundo ano do programa dentro da escola, com a perspectiva de mostrar como você identifica o que fazer do plano de aula e aplicar essa lição dentro de sala de aula para contemplar o cenário da atividade disposta aqui no nosso programa. Então, hoje a gente vai começar com os robôs da educação infantil, lembrando que a educação infantil ela não precisa de plataforma para acontecer. A ideia é que a plataforma seja exclusiva para o professor se formar e compreender o processo. Então, os alunos eles precisam só do portfólio de criações, o tapete pedagógico e o robô, e isso vai estar mencionado dentro do plano de aula. Lembrando que essa aula pode acontecer em qualquer lugar, inclusive dentro da sala dos alunos mesmo, né, da educação infantil. Depois de ver os robôs da educação infantil, a gente vai para fundamental, anos iniciais, e posteriormente para o robô novo que a gente inaugura no módulo CW6 com o fundamental, anos finais. Então vamos começar aqui, né, nesse momento, tem a nossa interação, e essa primeira interação, como todos os dias, eu vou pedir para você colocar o seu nome, qual a sua escola e qual a região de onde você fala, para a gente ir se aproximando. Lembrando que todas as suas dúvidas aqui no chat, elas vão ser respondidas, e se a gente não conseguir respondê-las aqui durante o processo da live, a gente vai ter um assessor, o seu assessor, vai te procurar para sanar essa dúvida posteriormente. Então, por isso também é importante que você se identifique, para que a gente saiba como chegar até você e solucionar a sua dúvida. Todo o processo aqui a gente está conduzindo remotamente também foi ou vai ser conduzido presencialmente na escola com você, então não se sinta sozinho nesse processo, né? A gente vai até a escola para ajudá-los, mas de todo modo a gente está fazendo uma introdução desse cenário aqui na plataforma digitalmente, né, de modo online, para vocês também entenderem como as coisas funcionam, lembrando sempre que o objetivo da aula precisa ser atingido para que ela seja finalizada, e isso não significa executar todas as atividades dispostas ali, pensadas para aquele momento. Então, a ideia é que a gente vá entendendo como funciona aquele tecnológico. Eu não necessariamente vou focar no plano de aula até o plano de aula acabar. Enfim, eu vou introduzir o contexto do plano de aula para a gente ver o robô, e aí, posteriormente, você pode tirar dúvidas sobre o plano de aula especificamente com o seu assessor, para que a gente consiga finalizar essa live com êxito, né? Então o objetivo dessa live aqui, para deixar ele muito claro para vocês, é que vocês conheçam quais são os nossos tecnológicos. E após esse cenário, após o conhecimento, vocês vão ter práticas para fazer isso. Lembrando também que você, facilitador, é o primeiro aluno da escola. E se você não fizer a prática antes para aplicar com seus alunos, você também fica num cenário um pouco complexo dentro da sala de aula. Afinal, os alunos eles dominam tecnologia de maneira muito mais fácil do que você, porque nós não somos nativos digitais, a gente consome tecnologia de uma maneira diferente e a gente passa por um processo muito mais lento para conseguir entender como as tecnologias podem ser consumidas de maneira melhor. Então você precisa ter esse repertório fazendo a prática anterior aos alunos. Então vamos começar aqui, robôs na educação infantil, CWM1 vai inaugurar com a gente o robô Bibot, que é o robozinho que a gente vai usar no infantil 4 e também no infantil 5 anos de idade. Então pode rodar aqui a plataforma para que a gente consiga entender qual o cenário. Então a gente está aqui, ó. Já estou avançando aqui no processo, já estou direto no espaço dos planos de aula. Eu vou abrir a lição em que a gente vai ter o robô Bibot pela primeira vez. Então a gente está aqui, ó, lição 4, conhecendo robôs. É uma aula maker e aí tem aqui o símbolozinho da Bibot, lembrando que esse ícone de referência é para isso. E essa aula é uma aula do contexto mundo digital, que é a competência geral da BNCC que a gente trabalha. A gente sempre vai ter aulas específicas aqui, ó, que mencionam o robô, mostrando o robozinho, tá vendo? E a ideia é que a gente use o robô Bibot no momento em que está pensado no plano de aula.
Se você inicia a primeira semana já mostrando o robô, você não consegue fazer com que os alunos entendam a importância do currículo, que é a função da primeira aula. Eles só vão ficar focados no robô. Então, é importante que você respeite o momento da apresentação do robô. Eu sei que você também está morrendo de ansiedade de mostrar esse robô para as crianças. Você também está ansioso, ansiosa para fazer com que esse robô funcione. Mas a ideia aqui é que, se caso este robô seja apresentado antes do momento correto, a gente também perde parte do processo de aprendizagem. Então ele tem que ser algo que a gente vai falando sobre ele sem mostrá-lo de fato na primeira aula, e quando chega na aula do Conhecendo Robôs, eles vão conhecer a nossa Bibot. Então aqui eu vou abrir o plano de aula da lição 4, Conhecendo Robôs. Então, 2 objetivos: reconhecer o robô mecânico Bibot e seus comandos, e reconhecer os comandos algorítmicos. Na preparação, ele diz que você precisa do robô Bibot carregado, do tapete xadrez e das fichas de tesouro. E ele vai deixar aqui um espacinho para você ver quais são as fichas. Então, quando eu clico no azul, por exemplo, ele vai carregar para mim qual é a ficha. Isso daqui é para te ajudar a nortear aonde encontrar esse material, porque esse material ele fica disposto para você, é algo que a gente encaminha, mas ele está ali dentro dos materiais que a escola recebe. Às vezes você pode não conseguir encontrá-lo de cara, por isso a gente tem essa referência. E para as atividades da educação infantil, a gente tem o Mini Virtual, que é para que você, facilitador, possa treinar o uso desse robô usando a plataforma. Caso você vá ver esse robô, enfim, dentro do cenário de plataforma, eu vou clicar aqui, que é a introdução. Então é para você entender como ele funciona, ó. Dentro da plataforma a gente tem essa versão do robô, tem a informação ali, tem o desafio, então fácil ele se mover para frente. Isso aqui é um caminho para você entender como o robô funciona de modo offline, que é, na verdade, desculpa, de modo online, sem o uso físico dele, né? Sem estar com ele aqui, ó, de fato na mão, funcionando, né? Então a ideia aqui é que você consiga entender uma estrutura de modo online. No plano de aula, obviamente, a estrutura é mostrar para os alunos, então ele vai pedir para você colocar os alunos ali ao redor do tapete, para eles entenderem como o robô funciona. Posteriormente, eles vão conhecer o robô Bibot, que é entendendo como eles funcionam, quais são os programas. E eles vão criar a primeira programação posteriormente, e aqui a gente tem o tapete desenhado, mostrando como é que a gente divide o tapete nos quadrantes. Lembrando que o tapete xadrez, ele tem 4 quadrantes, e aí os nossos alunos, eles vão ficar ali divididos em grupos, né? Então, trabalhar com robô é trabalhar em equipe. E aí, como é que a gente faz isso na educação infantil? Eu vou te dar uns toques enquanto eu apresento o robô aqui, mas a ideia é que todo mundo toque no robô, porque a gente sabe que as crianças, elas são mais sensíveis, elas acabam chorando, elas acabam saindo mais frustradas, então a gente precisa, de fato, mediar mais, é um processo mais ativo do facilitador, neste momento da disciplina, né, pensando no robô e como é que a gente vai usá-lo, mas a gente precisa que isso aconteça, então os alunos, eles também precisam aprender a trabalhar em equipe. Então tem todas as informações aqui. Agora a gente vai de fato mexer no robô, então a gente vai olhar aqui para a mesa para a gente pensar como o robô funciona. Então eu tenho aqui todas as informações do robô, na parte de baixo dele eu tenho um botão para ligá-lo. E aí quando a gente liga a nossa Bibot, ela fica com o olhinho aceso, como vocês podem ver aqui, ó, no reflexo da mesa ele está com o olhinho aceso. Então a nossa Bibot está acesa, está funcionando. E aí a primeira coisa que a gente tem que instruir as nossas crianças é que elas usem o botão Go aqui, ó. Você, facilitador, também precisa ver isso, que é para ver se existe algo salvo na memória. Então o botão Go é esse verdinho aqui, ó. Quando ela pisca, isso significa que não tem nada programado. Então a ideia das crianças conhecerem a programação do robô é entenderem como ele funciona. E aí elas vão ter que programar. Então o que a Bibot faz? Ela anda para frente, ela anda para trás, ela vira à direita, ela vira à esquerda. Ela faz uma pausa durante esses movimentos e o X ele apaga a programação. Como a Bibot funciona? Ela guarda a informação da sequência que você digitar nela. Então se eu colocar para frente, vira à direita e para frente e der o Go, ele vai andar para frente, aí ele vira 90 graus no seu próprio eixo e anda para frente novamente. O cenário aqui é fazer o robô andar e fazer esse tipo de movimento. Ah, mas eu queria que ele andasse 2 vezes para frente. Eu posso só voltar aqui e apertar
2 vezes para frente, vire à direita para frente novamente e dar o gol? Vamos ver o que acontece. Repara que ele está reproduzindo a primeira programação que a gente deu. E aí ele vai continuar essa programação de 2 vezes para frente, ele vai virar à direita mais uma vez, e aí ele vai andar para frente novamente. Então a Bibot ela guarda todas as informações que você der para ela. Então se eu não apagar toda a programação, ele não recomeça. Então um dos modos de apagar é você apertar o botãozinho X aqui, ó, você aperta até ele fazer barulho. Ela apagou o programa, e aí para você ter certeza que apagou, você pode ir lá, desligar, ligar de novo, aperta o Gol, não tem informação, e aí você vai ter que recarregar o programa. Então para a Bibot funcionar, para que você tenha um programa concluído, a ideia é que vocês coloquem todos os programas, todos os comandos antes de dar o Gol. Se você colocou um comando e você precisar editar o meio dessa programação, você vai precisar apagar todos os comandos dados para ela aqui no botãozinho de X. Então eu vou fazer uma programação aqui simples para a gente testar todos os comandos. Então ela vai para frente, vai virar à direita, vai para trás, ela vai ter uma pausa, vai virar à esquerda e vai para frente. Vamos ver a execução. Para frente, virando à direita, indo para trás, virando à esquerda. Ela primeiro pausou, perdão, virou à esquerda, e aí ela vai para frente novamente. Então, o cenário aqui é a gente conseguir mostrar que a sequência de comandos digitados sempre vai ser executada. Se eu precisar mudar qualquer coisa dentro da minha programação, eu preciso apagar toda a programação. Por isso, dentro do plano de aula, ele vai mostrar umas cartinhas referências de programação para que os alunos possam colocar isso no tapete, todas as cartinhas que eles vão usar, e depois programar a Bibot. E aí a dica que eu te dou nesse momento de trabalho em grupo é que cada aluno toque uma vez em cada comando. Então, a Bibot ela foi pensada para até 5 alunos, então cada comandinho vai ser dado por um aluno. O Gol, no primeiro momento, eu recomendo que seja dado só por você, facilitador, que está ministrando essa aula, para que os alunos aprendam a ter essa interação. Mas claro, o que eu estou fazendo aqui é dar dicas, são recomendações, o processo de entender como a turma está reagindo e funcionando para o uso do robô, isso vai ficar muito para você com seus alunos. Eu não estou na sala de aula, eu não consigo administrar esse cenário, eu só estou te dando dicas de como funciona. Então, o robô Bibot, ele é um robô muito simples de ser trabalhado, e aí como a gente vai trabalhá-lo é em função de desafios. Na primeira aula, que é para conhecê-lo, a ideia dessa aula é que a gente tenha no cenário da disciplina a proposta de os alunos tocarem todos os comandos, darem o Gol e executar essa programação. Então, super simples o uso do robô. Os desafios, eles vão ser propostos dentro dos projetos e aí dentro do seu plano de aula você consegue esses recursos para gerar esse conteúdo para os alunos. Então, com o robozinho Bibot acabou. Agora eu vou voltar aqui na plataforma para a gente conhecer o outro robozinho que a gente tem da nossa disciplina, que é o nosso robô SpheroInd, que ele está aqui para a gente. Mas vamos lá na plataforma primeiro, começar pelo plano de aula. Então eu vou voltar aqui no cenário de todos os planos de aula, vou na educação infantil no Mini, e isso é para uma escola que está no segundo ano do programa. O robô SpheroInd, que é esse azulzinho bonitinho que foi para a escola agora, ele só vai chegar a ser usado no segundo semestre desse ano. Então uma escola que está usando o segundo ano, né, desse programa, ela ainda tem na educação infantil os cadernos do pensamento computacional, que são o MM3, que a gente está vendo aqui, que é o caderno vinculado ao primeiro semestre, e tem o MM4, que é o que fica ao lado aqui, que é o que a gente vai abrir para ver a estrutura do SpheroInd. Então o MM4, ele traz a informação do SpheroInd. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Diferente do CWX, que no CWX a gente tem, no CWM1, que é da educação infantil, a gente tem o ícone, aqui a gente não tem os ícones porque esse é o módulo do pensamento computacional. Lembrando que a gente está fazendo essa migração conforme a nossa trilha, o módulo que vai inaugurar o SpheroInd dentro da escola no segundo ano do programa, do ano de 2027, já vai ser reformulado dentro do mundo computacional. Mas aqui, lição 3, conhecendo o SpheroInd. Os objetivos: conhecer o robô educacional e seus comandos, identificar o padrão de cores e seus efeitos,
como comando de uma nova linguagem de programação, desenhar programas com padrão de cores para comandar os movimentos de robô em um espaço real. Na preparação, ele diz todas as informações que você precisa, como sempre, e também traz alguns gifzinhos sobre o funcionamento do Sphere Wind. E aí na atividade detalhada ele fala para você apresentar o Wind, esta cartilha que tem aqui vai para a escola. Depois tem uma tabela de cores. E aí a tabela de cores ela está associada a umas cartinhas que vão vir com o Wind, que eu também já vou mostrar para vocês aqui. Em breve eu coloco aqui na tela para a gente ver o Sphere Wind funcionando. E aí ele vai mostrar quais são os primeiros comandos. Uma carta verde e uma carta vermelha. Então ele vai para frente e na carta vermelha ele para. Depois ele vai pedir para você criar outro cenário, colocando ele para virar, enfim. E assim sucessivamente. São desafios novos testando todas as cartas. E ao final dessa aula eles também têm o Sphere Box, que é a versão do Sphere Wind em miniatura para ele poder levar para casa e fazer as práticas. Então eu vou abrir aqui com vocês, antes de ir lá para o robô, a tabela de cores que a gente está vendo aqui. Então a gente tem uma carta que ela tem um símbolo e uma cor. Então ele está chamando de tabela de cores porque a gente tem cores específicas para cada carta. E aí a gente tem o símbolo associado com a cor e a primeira carta sempre tem que ser a verde para ele iniciar o movimento. Depois da verde a gente pode colocar quaisquer outras cartas que ele vai reagir como ele está pedindo aqui. Por exemplo, 90 graus à direita, 90 graus à esquerda, 45 graus à direita, 45 graus à esquerda, a pausa e a comemoração. Então são essas as cores, cada cor a gente tem uma cartinha com o desenho que é este desenho que está associado aqui para a cor e vai ter a sua funcionalidade. A ideia é que eles entendam como cada uma dessas cartinhas funciona e o que ele vai executar. Então eu vou pedir para a gente ir agora para a mesa para testar as cartas de comando do Sphere Wind e aí a gente vai começar essa programação com ele aqui. Então a gente tem as cartinhas, como eu disse, cada cartinha tem a sua cor associada a um símbolo. E aí para o Sphere Wind funcionar, a primeira coisa que a gente vai fazer é ligá-lo. Aqui atrás ele tem um botãozinho de ligar. Tem o botão de ligar aqui, a gente vai ligar o Sphere Wind. Ele vai acender o olhinho dele aqui na frente, fica azulzinho. E aí aqui em cima, ele tem o que mostra a cor que ele está identificando. E aqui embaixo, ele tem aonde ele reconhece a cor. Então eu vou pôr ele numa carta, por exemplo, o amarelo, ele identifica a cor amarela. Se eu pôr a vermelha, ele vai identificar a cor vermelha. Laranja, ele identifica a laranja. Enfim, para todas as cartas ele vai identificar a cor e vai ficar exposto aqui em cima. Mas o primeiro comando que ele vai aprender é comandar. O Sphere Wind, ele vai receber um comando de cada carta e ele vai ter, a partir dessa carta, 1 metro de autonomia. Então, quando eu coloco ele em cima do verde, eu vou colocar o Go aqui para ele não cair da mesa. E, no final, a pausa. Eu vou pôr no meio o amarelinho, que é para reduzir a velocidade dele. Ele reduz. E aí, quando ele chegou no vermelhinho, ele pausou aqui. Ele parou. É que ele é muito forte, ele acabou empurrando a cartinha. Eu vou recolocar aqui para a gente ver de novo. Então, vou até segurar as cartinhas agora para não dar errado. E aí ele pausou. Então cada cartinha representa um comando. Eu não vou passar por todas elas, porque a ideia não é essa, o plano de aula deixa muito claro como cada cartinha funciona, mas a ideia principal é, as cartinhas precisam ser apresentadas para os alunos, o robô também precisa ser apresentado para os alunos, e a gente vai desenvolvendo essas habilidades com eles, para que eles entendam como o robô funciona. E aí da mesma maneira que a Bibot, aqui a gente consegue apresentar o robô e depois eles vão ter momentos para fazer atividades com esse robô vinculadas a projetos. Esse robô, diferente da Bibot, ele não anda para trás, então eles vão ter que criar comandos, né? Vai ter que fazer um arranjo com as cores para que ele faça uma volta e chegue aqui, por exemplo, de novo na parte de trás. Ele não vai simplesmente andar para trás como a Bibot. Mas diferente da Bibot, ele anda 45 graus à esquerda e à direita. Então isso faz parte do processo de conhecimento desse robô, eles vão identificando como o robô funciona. Esses são os dois robôs que a gente tem na educação infantil. Agora a gente vai voltar aqui para a plataforma, enquanto isso eu vou tirar o robozinho daqui, e a gente vai trabalhar agora com os tecnológicos que estão na educação, no ensino fundamental, anos iniciais, e posteriormente o robô novo que vai para o fundamental, anos finais.
Eu vou abrir aqui o módulo que está na escola, que é o CW2. Todas as escolas, tanto da base quanto novas, têm o CW2, para a gente ter o primeiro momento de conhecer cada um dos robôs. Eu vou começar pelo Sphero, aqui ó, lição 4, algoritmo, identificação de padrões e sequências. Eu vou trazer o Sphero para a mesa, aqui a gente vai abrir o plano de aula, reconhecer os conceitos de algoritmo e como ele se aplica tanto nos computadores quanto em pessoas, executar comandos de voz orientados por pessoas e resolver desafios de programação com linguagens de programação em blocos. Pequenos programas para movimentar personagens no espaço virtual. Tapete xadrez, aí aqui tem as marcações de tesouro e bomba, vai ter o processo para eles começarem a se programar e programar um ao outro, isso aqui antecede o uso do Sphero, e depois eles vão vir para o laboratório de sequências de programação, que aqui não necessariamente ele tem o Sphero. Então, neste momento, a gente tem uma antecipação do que é o processo de robótica, e aí, na próxima lição, que é a lição 5, que é a robótica, é quando eles conhecem o Sphero. Reconhecer o que são robôs no mundo real e suas utilidades, limitações e possibilidades. Implementar programas elementares de linguagem de programação em blocos para comandar um robô real, o Sphero. Criar e simular programas de modo colaborativo para resolver desafios progressivos de programação com robôs, utilizando a linguagem de programação em blocos. Então aqui, em execução, ele vai ter todo o cenário do que você precisa, ele vai ter um vídeo explicando o que é robótica, posteriormente a gente vem aqui para a primeira fase da robótica, introdução à robótica. Então ele fala sobre o teste de conexão, clique no Sphero ao lado para testar se a conexão está feita, se estiver o Sphero ficará verde, então clique novamente para apagá-lo. Primeiro a gente tem que conectar aqui, clicando no Bluetooth, ele já vem com o Sphero Bolt como padrão, lê as informações com os alunos a primeira vez que isso aqui aparecer, e vai no 2, clique aqui. Vamos identificar o robô, sincronizei, o robô vai aparecer aqui, ó. Eu vou só desconectar e conectar, porque meu robô ele tá com baixa bateria, é algo que a gente deveria ter pensado, né? Faz parte da estrutura. Então, ó, quando eu conectar o robô, ele vai estar verdinho. E aí vocês podem olhar aqui, ó, ele está verdinho. Então, eu apago e eu acendo, ó, como ele propõe. Na atividade 2 é a calibragem. E aí eu vou pedir para vir para a cena em que tem o robô e o computador juntos. Aí eu não preciso mais aparecer, pode ser só robô e computador. Como vocês podem ver aqui, o robô está verdinho ainda porque eu deixei ele aceso. Então eu vou voltar aqui e vou apagar ele. Apaguei o robô. 2 é a calibragem. A calibragem é o que define a frente do Sphero. Então quando eu clicar no robô, ó, ele vai ter um pontinho azul aqui. Esse pontinho azul é o que a gente chama de cauda. Eu vou até tirar ele da base e colocar ele na mesa. A cauda do Sphero, ela representa a parte de trás. Então se eu quiser mexê-la, é só eu mexer na programação. Eu consigo na plataforma fazer ele virar para a esquerda e para a direita. Os comandos que a gente tem aqui, extremos, são comandos que fazem ele girar 90 graus. Aqui, o mova no sentido horário, mova no sentido anti-horário, vai de 5 a 10 graus, depende de cada robô. Isso vem de fábrica, a gente não consegue dizer como ele vai funcionar. Depois que a gente calibrou o Sphero, a gente solta a calibragem e vem para a atividade 3, que é a programação da rota. O desafio do aluno aqui é resolver essa rota que está sendo disposta aqui. No primeiro momento, a ideia é que eles testem cada um dos comandos. Então, eu arrastei aqui pra gente ó, o ajuste de velocidade, que é o primeiro comando que a gente precisa dar para o Sphero. Então, todas as vezes que a gente for mexer com o Sphero, o primeiro comando é para ajustar a velocidade dele. Mova por 1 segundo. Lembra que eu falei para vocês na live passada, sobre o processo de desafios laboratórios. Aqui a gente está num desafio do Sphero, que é o primeiro contato. Então a gente tem algumas programações limitantes, que são ajuste de velocidade, mova por 1 segundo, espere por 1 segundo, mova e espere, vire à direita. E aí quando eu colocar aqui o vire à direita, ele também pode virar à esquerda. E a ideia é que os alunos eles testem isso está previsto dentro do plano de aula, lembrando sempre que você precisa se basear no plano de aula para executar essas atividades, mas enfim, tem todo o processo passo a passo. Então, eu vou colocar aqui todo o caminho para o Sphero se movimentar e vou dar play para ele executar o código e aí você vai ver ele se mexer na mesa. Ele se movimentou.
Eu vou tirar esse comando e vou dar o play novamente. Ó. Ele se movimenta pouquinho, porque eu coloquei ele para fazer o processo de se movimentar com 4% da velocidade. Vou retornar ele aqui, eu vou aumentar um pouquinho da velocidade para você ver a interação dele como é diferente. Ele anda mais para frente. Se eu colocasse mais velocidade, ele ia, por exemplo, cair da mesa. E a ideia não é essa, a ideia é que a gente só consiga apresentar como é que funciona a conexão aqui na plataforma e a funcionalidade dele aqui respondendo ao comando. Então, o processo com o Sphero aqui também é de apresentação. Eu não vou entrar em nenhum detalhe super grandioso ou como construir esta programação, afinal você, facilitador, tem um gabarito e repara, o gabarito é bem extenso. A gente pode esperar que as crianças façam um gabarito assim? Pode. A gente pode acreditar que alguém vai fazer, mas não precisa ser esse o gabarito. Solução. A solução é para fazer exatamente este desenho. Isso depende da calibragem do Sphero que está identificado aqui. Ó. Então, isso daqui mostra a cauda do Sphero. Então, na hora que eu for calibrar o meu Sphero aqui, a cauda dele tem que estar apontada para lá. Então, na calibragem, eu preciso virar ele para que a cauda aponte para cá. Ó. A cauda está apontada para cá. Aí eu vou dar o play e ele vai executar este comando. Lembrando que existe mais de uma rota, ó, são 5 rotas possíveis. E aí, na hora de puxar o gabarito, ele puxa o da rota. Enfim, a ideia aqui é que a gente consiga deixar os alunos testarem o maior número de rotas que eles puderem, mas sempre pensando que no tempo da aula ele não precisa executar todas as informações. Ele pode executar algumas delas, ele não precisa fazer todas as rotas, ele pode ir tentando conhecer o Sphero, lembrando que atingir o objetivo não é necessariamente executar todas as lições da maneira que elas foram apresentadas. Bom, agora a gente vai voltar aqui para a plataforma para entender o outro robô. A gente vai para mais um robozinho aqui, vou voltar no plano de aula, a câmera pode voltar para mim e para o plano de aula agora, para a gente conseguir organizar aqui o cenário para o próximo robô que a gente vai ver. Vou voltar para a lição do CW2, e aí agora a gente vai fazer um robô, na verdade um tecnológico, que não é necessariamente um robô, que são os Little Bits, que estão aqui na lição 3. Só que ao invés de eu fazer os Little Bits aqui na mesa, eu vou fazer eles digitalmente, que é um caminho para você, facilitador, estudar, caso você não tenha esses Little Bits como recurso de apoio no momento em que você está fazendo essa prática. Então a ideia aqui é a gente conseguir entender como funciona o Little Bit, tá bom? Então eu vou abrir aqui. E na sala de aula você vai ter eles disponíveis para os alunos. Então você também pode fazer isso com os Little Bits físicos, mas eu vou fazer o teste aqui, né, apresentando o processo do Little Bit. Então vamos lá. Os objetivos dessa aula: reconhecer os principais tipos de componentes dos circuitos elétricos, compreender um circuito elétrico simples utilizando componentes eletrônicos educacionais, resolver desafios montando circuitos elétricos de modo colaborativo para criar protótipos de aparelhos elétricos. Reconhecer, tá no vídeo, o infográfico ele atende para a gente. Construir e resolver desafios está na prática, que a gente tem 40 minutos para executar. Eu vou abrir aqui o laboratório. E aí o laboratório de circuitos digitais, eles mostram pra gente o que a gente precisa fazer. Ele tem um tour virtual para você, facilitador. E aí a gente vem para o primeiro desafio, que é: faça um circuito que acende uma luz. A gente precisa sempre da fonte de energia, e ele quer que acenda uma luz, então eu vou pôr uma lâmpada. Ele acendeu, está resolvido. Na ideia da aula, os alunos eles vão ter esses kits, e você vai separar os kits de acordo com as necessidades dos desafios, que a gente tem aqui, são 9 desafios, dos quais 7 são obrigatórios. E aí a gente vai resolver esses desafios todos aqui com os alunos. Então eles vão desempenhar esse processo com vocês, pondo na sua tela isso aqui e deixando eles testarem. A ideia é para que eles vivenciem isso aqui. Então é uma aula quase que 100% voltada para eles resolverem os desafios. Aí você avança nos desafios. Então o próximo, um circuito que acende a luz que você consegue controlar. Agora a gente já tem um botão, porque aí a gente vem para a ideia do controlador, que é o interruptor. Então quando eu clico no botão, ele acende a luzinha ali. Próximo desafio. Aí a gente tem uma fonte elétrica, o Light Sensor e o Bright LED. Afinal, ele quer um poste
de rua. Poste de rua funciona como? No momento em que a gente diminui a luz solar, o poste de luz ele tem que acender. Não existe mais uma pessoa que aperta um botão para acender os postes de luz. Eles funcionam por sensor e a gente vai mostrar isso para eles. Na plataforma, o que é importante você entender é que aqui a gente também tem a especificação de cada um deles. Cada um dos nossos bits, que é assim que eles são chamados, eles vão ter especificações. Então ele vai dizer, por exemplo, Light Sensor, sensor de luz. Permite a passagem de energia pelo circuito na proporção que detecta mais ou menos luz conforme configurado. Então aqui, o que ele está monitorando? Luminosidade, aqui escuridão. E aí a gente tem a sensibilidade. Esses dois botões que a gente tem no digital aqui, ele também vai ter dentro do físico. O físico também tem um controle de monitorar luminosidade e escuridão, e ele vai ter também o movimento da sensibilidade. Uma coisa interessante de se dizer para o seu aluno, claro, dependendo da fase que ele está. Entram 255 de energia e saem 128, né? Por que isso acontece? Porque parte da energia que a nossa fonte de energia está dando é consumida pelo nosso sensor. E aí ele atravessa outra parte da energia, né? Ele consome um pouco, vai um pouco para o próximo. Então aqui ele está monitorando luminosidade, ó. Se eu aumentar a luz, acende lá. Se eu diminuir a luz, ele apaga. Agora o que a gente quer é o contrário, que quando eu esteja na escuridão, ele acenda e ele apague quando tiver luz. Repara que a gente inverte aqui e o processo funciona. O mesmo vai valer para cada um dos desafios. Lembrando, você tem que separar os kits. E aí, para você separar esses kits, você pode resolver esses desafios anteriormente. Então aqui você precisa do Power e do Bright LED. Aqui você vai precisar da fonte elétrica, do Bottom e do Bright LED. E assim sucessivamente para cada um dos desafios. Lembrando que o desafio 8 e o desafio 9 são desafios que são extras, a gente não precisa realizar na sala, mas são desafios mais criativos, que dentro do seu plano de aula, a gente traz um gabarito de solução para você entender como fazer ele funcionar. E aí tem um material de apoio para você entender como ele funciona também. Então a ideia dessa aula é que você deixe os alunos criarem coisas com os Little Bits a partir do momento em que eles entendem o que eles são. Então o desafio 8 e o 9, eles são focados nisso, em mostrar para o aluno coisas que ele consegue criar. E dentro do processo, nos outros desafios, né, do 1 ao 7 ali, é para ele entender o funcionamento de cada um dos bits que vai aparecer para ele. E se você tiver qualquer dúvida, mais uma vez eu reforço, chama seu assessor. Se ele ainda não foi presencialmente para te mostrar como funciona cada um e resolver esses desafios com você, ele está com essa agenda já marcada com você e isso vai acontecer. Então não se preocupe que todo esse processo vai rolar sim e você vai entender melhor como funciona conectando cada um deles. Vou voltar aqui nos planos de aula mais uma vez para a gente entender como vai funcionar o terceiro tecnológico voltado para a educação no ensino fundamental, anos finais e iniciais, e aí eu vou usar a lição 14 do CW2, que é para falar de condução de energia, e aí eu vou chamar o nosso amigo Make, que é esse querido aqui, ó, que tem os cabinhos jacaré, e ele vai estar ligado ao computador. Eu vou já deixar ele conectado aqui, mas primeiro a gente vai dar uma olhadinha no plano de aula. Então, o CW2 ele é um módulo voltado para as crianças que estão do segundo ao quarto ano no primeiro ano do programa na escola e para o segundo ano para as crianças que estão no segundo ano do programa na escola, né? Então, se você implantou, por exemplo, em 25, esse ano o CW2 está exclusivamente no segundo ano. Se você implantou esse programa neste ano de 2026, o CW2 ele está funcionando desde o segundo até o quarto ano dentro da escola. Essa aula ele fala de condução e não condução de eletricidade. Vamos ver os objetivos, perdão. Identificar materiais condutores e não condutores de eletricidade, realizando experimentações de modo seguro. Aplicar a criatividade utilizando o Make para produzir experimentos com acionadores inusitados. Utilizar dispositivos computacionais como interface de entrada e saída para se comunicar com o computador e realizar tarefas. Traz aqui o que você pode ter dentro dessa aula. Na preparação ele vai falar sobre o que é um material que conduz e não conduz. Lembrando que aqui
A gente não precisa entrar na minúcia, no detalhe do que é um material que conduz e que não conduz, que para conduzir precisa de um elétron livre ou não. Isso também não está dentro da competência que você como professor precisa ter. Então, eu não sou professor de física, você não precisa entender isso, tá tudo bem, tá, gente? Faz parte do cenário e é isso mesmo. O que o nosso plano de aula trouxer para você de recurso é o que você precisa usar. Eu quero ter um pouco mais de informação para ajudar os alunos. Tranquilo, você pode ter e tá tudo bem. A gente vai fazer isso, vai viabilizar para que aconteça para você. Mas de modo geral, o que o plano de aula trouxer é o que você precisa. E aí no final ele vai vir para uma prática em grupo, né, para fazer um caminho com o nosso make-make. Então eu vou fazer o piano, que é o que eu costumo fazer sempre em sala. A ideia aqui é carregar uma programação que já está pronta dentro do Scratch. E aí assim que ela carregar, a gente vai executar essa programação com base no uso do nosso make-make. Então aqui, ó, a ideia é que ao dar play, cada seta ela funcione dando um sinal. Então o espaço funciona de um jeito, o clique funciona de outro. E aqui no make-make, agora eu vou pedir para colocar na tela a nossa mesa com o tecnológico. E aqui no make-make, a gente tem, eu vou soltar os jacarezinhos para vocês verem, as mesmas informações do teclado. Então o make-make, para ele estar ligado, ele precisa estar conectado ao cabo de energia que está aqui. E aí você vai vir com o USB que está aqui e ligar ele no computador. Ele vai brilhar para mostrar que ele está funcionando. E aí o primeiro cabo que a gente precisa tem que estar conectado aqui embaixo, que é o aterramento. Então para um circuito funcionar, ele precisa ser fechado. Para ele fechar, neste caso a gente vai precisar do terra. Então o aterramento eu deixei aqui com esse cabinho cinza. Tem uma cor específica? Não tem, não precisa de cor nenhuma, tá? Tá tudo bem deixar ele do jeito que ele tá, pode ser o laranja, pode ser o branco, pode ser qualquer um, tá bom? Não se preocupa exatamente com a cor que a gente vai usar. Então tem o aterramento. E aí depois você vai ligar os demais. Então eu liguei o laranja aqui na seta, que para vocês é a direita, né? Então vamos lá. Eu vou pegar o terra e vou tocar nele. Ele vai acionar, repara ali na programação, que ele está acionando. E no make-make, eu vou virar o make-make para vocês verem que ele acende também. Então, dentro da programação, quando eu tocar um no outro, ele dá um sinal, mostrando aqui verdinho, que ele está funcionando. Então a ideia é que os alunos eles conectem os cabos e testem materiais que conduzem e não conduzem. Lembrando, reforçando aqui o objetivo dessa live, é te mostrar como cada tecnológico funciona de maneira básica. Então o que eu estou fazendo aqui é parte do que tem dentro do referencial lá na base de conhecimento para você conseguir ministrar uma aula a primeira vez. Eu só estou apresentando, eu não estou entrando no detalhe do que você vai fazer. Lembra que eu também falei que a gente pode usar o make-make naqueles desafios, isso eu apresentei na live de ontem, né, quando a gente falou sobre os jogos engajadores, e aí a gente precisa do make-make no terra, na direita e na esquerda só. Então esses 3 fios aqui, eles resolvem o programa para os jogos engajadores. E aí a gente vai ter aquela disputa. Então a ideia da disputa que eu tinha mencionado anteriormente é que a gente consiga deixar o aluno usando o make-make, um sendo a mão direita, outro sendo a mão esquerda, e aí alguém tem que dar a resposta sendo terra. E aí eles vão tocar nas mãos uns dos outros, porque isso também faz parte da prática com o make-make. Entender que a pele humana conduz a eletricidade. Então a pele humana ela conduz, aí você vai ter uma pessoa segurando terra que vai tocar no corpo do outro coleguinha, e aí a gente vai ter esse momento de fechar o circuito, e aí ele vai responder também. Então essa prática aqui é novamente para te apresentar o uso do tecnológico e não formalizar todas as funcionalidades dele. Se você precisar, você pode entrar na base de conhecimento para reforçar esse conteúdo e também pode chamar o seu assessor. Então aqui a gente viu o make-make, a gente viu o Spheral, viu os Little Bits e agora eu vou apresentar o nosso último tecnológico, que é o que vai para o Fundamental Anos Sinais, que é o nosso robozinho MBot, e aí eu vou pedir para voltar a câmera para mim e tá aqui dentro do nosso plano de aula. O robô MBot,
ele é apresentado dentro do módulo CW6. No CW6, na lição 9, Robótica com Funções, a gente tem algumas atividades. E aí lembra, conforme o programa ele avança, ele se torna um pouco mais desafiador, é claro, para o aluno e para você facilitador. Então a gente tem mais objetivos a cumprir para finalizar uma lição. Mas você não precisa se ater nesse espaço, né? De, ai meu Deus, quanta dificuldade, tem muitos objetivos. Vai com calma, do mesmo modo que você fez nas aulas anteriores. Então, não importa o número de objetivos, se apega no que eles são e como você conclui olhando para o plano de aula, que ele vai te guiar para isso. Então vai ter uma apresentação, um robô novo tem uma introdução, tem um vídeo que vai falar sobre as funcionalidades do MBOT. Depois a gente vem para uma prática, introdução ao MBOT. E aí tem o controle de missão a Marte, que está dividido em duas partes aqui, para o aluno conseguir executar essa atividade. Eu vou abrir o laboratório de introdução, e aí no laboratório do MBOT em introdução, eu vou até jogar essa programaçãozinha fora aqui, para a gente ver como ele funciona, e aí eu vou pedir para colocar o robô na tela junto com a programação. Então eu vou deslocar aqui para o lado para a gente conseguir enxergar. Ó. Os desafios são 6. Dos 6 desafios, ele sempre vai vir com uma instrução do que você precisa no desafio. Então, o MBOT vai dar um show, cria uma pequena apresentação usando LED, buzzer ou toca-nota para fazer os sons musicais. E aí, a gente vai precisar, eu vou puxar aqui o gabarito para vocês verem como ele está apresentado. Então tem aqui um repita 4 vezes, usando LED e tocando uma nota musical, que foi o que ele pediu. Para o robô MBOT funcionar, ele tem aqui do ladinho ó, um botão que eu vou ligar ele. Ele acendeu. Você vai fazer exatamente igual o Sphero. Clicar aqui no Bluetooth, ler as informações que ele te dá para encontrar ele pareado aqui. Ó. Encontrei o MBOT. Ele demora um pouquinho, ele carrega e aqui ele vai ficar azulzinho. É só dar uns segundinhos para ele que ele vai responder. Para eu ter certeza que ele está funcionando, é só apertar ele que ele vai fazer o barulhinho de buzina. Fiz a programação, dei o play, ele está executando a programação que eu dei. Ele está tocando notas e mudando as cores do LED. Então ambos, esquerdo e direito. Quando ele executa essa programação, ele atinge o objetivo. Mas repara que essa programação ela pode ser mais simples. Pode ser só tocar buzina. Deixa eu encontrar a buzina aqui, gente. Um minuto. LED, toque buzina. Então eu vou apagar. Se eu fizer isso, eu também atingi o objetivo, que é executar uma programação que tem o LED e o buzzer. Então a ideia aqui é a gente conhecer o processo do MBOT passo a passo. Então eles vão lá, hora de fazer o robô dançar. Jogar essa programação fora e aí a gente traz a programação que responde ao que ele pede, né? Faça ele andar para frente, depois para trás e parar no final com o bloco pare. E aí ele tem aqui os comandos. Algo importante, o robô MBOT, o aguarde um segundo, é o tempo de execução do comando de cima. Então eu dou o comando e peço para ele esperar um segundo executando para ele mudar o comando. Vou dar o play, ele anda para frente, depois ele anda para trás e para como foi pedido. Ele anda para frente, para trás e para como é o que está pedido aqui. E aí eles vão construindo isso aula após aula. Então, na verdade, desafio após desafio, né? Chegou a hora de virar, programa MBOT para fazer uma curva suave e ampla. E ele te dá uma dica de como fazer isso. Vou puxar o gabarito. Tem aqui a informação, você pode ir fazendo isso. E aí você vai ter 6 desafios para eles conhecerem como o MBOT funciona. Ao final desse desafio, voltando aqui no plano de aula, depois que eles entendem a introdução, eles vão para o controle de missão a Marte e aí eles vão usar 2 funções do nosso plano de aula que eu apresentei lá em novidades, que são a cartola. E aí na cartola eles vão baixar o programa Missão Marte Autônomo, que tem o apresentar o desafio,
que traz para a gente um guia do que é esse desafio. Ele vai mostrando cada passo do que o desafio vai ter. E ele também tem aqui trazendo os blocos prontos. Então é isso que ele vai ter que fazer. Ele tem o bloco pronto aqui para o robô MBot funcionar. Deixa eu só colocar aqui o quando clicar. E aí o programa está montado. A diferença aqui, no caso, é que o programa está pronto para ele entender como funciona uma função, tem a função aqui carregada, para que depois ele venha e use dentro da missão Marte não autônoma, ele venha para o controle de missão que está disposto aqui no programa. E aí, para usar o controle de missão, ele precisa primeiro vir para a missão Marte autônoma, entender como funcionam aqui as programações do encontro e obstáculo e o explorar, clicar duas vezes nela. Ó. Ao clicar duas vezes, ele mostra para a gente, quer salvar a função encontro e obstáculo na mochila, ele vai dizer sim, e ao abrir a mochila aqui do ladinho, ele vai ter MBot Lab, minhas funções, e aí função encontro e obstáculo. Mas enfim, de modo geral, o uso do MBot está vinculado a esses 6 desafios inicialmente. Depois a gente pode vir aqui para Laboratório MBot, fazer o mesmo caminho, a gente vai conectar o MBot, sincroniza, espera ele conectar aqui, ele fica clarinho, testamos, vou vir na cartola, controle de missão, Marte autônomo, quando eu der o play ele vai executar a função, ele roda, que ele está em Marte claro, e aí a gente vai ter as funções e isso está disposto no plano de aula, explicando para você, ó, quando é Marte de dia o que ele precisa fazer, explorar. Quando a gente estiver no processo à noite, ele não vai explorar, ele vai estar encontrando obstáculos. Posteriormente, eu vou atualizar aqui a página para a gente abrir no laboratório MBot, ó, vou jogar fora a programação, para vir na cartola, puxar o controle de missão, e aí o controle de missão ele precisa ser completado. E aí essa completude se dá a partir do que você puxa da sua mochila, que são as funções encontrar obstáculo que você achou e a explorar que você também viu dentro do controle de missão na versão autônoma que a gente viu na parte anterior. Então, a ideia deste espaço inicial aqui é que a gente tem esse momento com o robô. Então, eu apresentei para vocês todos os robôs do programa até o 2º ano do programa neste momento. Então, se você na sua escola tem algum outro robô, tem alguma outra funcionalidade, fica tranquilo, você pode chamar o seu assessor que ele vai te mostrar, porque tudo depende de qual é o ano do programa que você está, mas no 1º e no 2º ano do programa, a gente usa esses robôs que a gente tem aqui. Eu vou pedir para voltar a imagem para mim agora, para a gente entender outro cenário, que é um cenário que ficou um pouco mais abstrato na live de novidades, que é o da utilização da rede web RTC. Então, eu vou abrir aqui no CW6. No CW6 é a lição 3 aqui, ó, Introdução à Internet das Coisas. E aí, para sinalizar isso para vocês como está funcionando, eu, enquanto facilitador, eu tenho uma turma, como eu mencionei na semana passada, eu tenho uma turma que está instanciada, ou seja, ela foi criada com alunos, e aí eu tenho um aluno teste aqui, que está habilitado também, que eu vou pedir para esse aluno entrar aqui em laboratório, no IoT Lab, e aí eu vou permitir essa informação, enquanto professor também vou estar aqui dentro do IoT Lab. Não só o professor, mas os alunos entre si também conseguem fazer esse tipo de mudança, tá? Os alunos eles também vão conseguir emitir informações. Então, eu vou ter uma tela dividida aqui entre o perfil do professor e o do aluno. Eu vou ampliar o do professor aqui primeiro, para ir no simulador de eventos. Simulador de eventos em rede é algo que também está disposto e disponível dentro do plano de aula, para vocês compreenderem. E aí aqui a gente tem a sala, que é normalmente uma sala só que a gente vai ter de aplicação dessa atividade.
Grupo ou equipe é para a gente fracionar a sala em equipes, né? Afinal, a gente tem trabalhos em equipe e cada equipe vai ter que ter um número. Então isso também vai ficar para que você faça dentro da sua sala de aula. Você vai numerar as equipes, então você equipe 1, 2, 3, 4 e 5 até a 8, dependendo do número de alunos da sua sala. Lembrando que cada equipe vai ter até 5 alunos. Se você tiver uma sala de 40, tem 8 equipes. E no caso, o turma é para você, facilitador, jogar uma informação para toda a turma, para que toda a turma trabalhe. Então eu vou ficar na equipe 1, eu enquanto facilitador, você é a estação 1, categoria dos eventos, eu deixei naturais, que é o que vem com o padrão, e aí eu vou colocar aqui para simular a mudança de tempo, clima, e aí eu vou dar o conectar. Quando eu conecto, ele traz a informação para mim aqui, ó, sala, equipe e estação, que eu consigo configurar aqui. Conectei. Eu estou aguardando pessoas conectarem, ó, aguardando conexão. Vou vir no perfil do aluno e vou conectar. Lembra que além da gente nomear a equipe para o aluno, a gente tem que nomear qual é a posição dele. Então, lembra que eu falei lá atrás, quando eu falei do WebRTC, que a gente ia ter que numerar os alunos. Então, eu vou numerar esse aluno como aluno 12. Ele está conectado à estação 1, que é a minha estação de facilitador. E aí agora a gente vai ver o WebRTC funcionando. Eu vou dar o play aqui. Vou jogar minha telinha para o lado. Vocês vão ver a do aluno. Chuvoso, ele recebe chuvoso. Clima bom, ele recebe o clima bom. Então, a ideia do WebRTC é fazer essa conexão dentro da sala com mais de um computador. Eu vou pedir para tirar a minha imagem aqui da tela só para eles verem a recepção do Touch. Só ficar a tela, por favor. Perfeito, muito obrigado. Aqui, ó. Quando eu mando uma informação, ele manda outra aqui para o aluno. Então eu mando chuvoso, na verdade ele manda a mesma, né? Ele manda chuvoso aqui, o clima tá bom, ele recebe o bom lá. Então tem o transmissor do evento e o receptor do evento. A ideia é que os alunos eles façam isso de uma máquina para outra, em equipe ou na sala toda, e aí depende da proposta que está sendo dita no plano de aula. Agora pode voltar a aparecer minha imagem, não tem problema, obrigado. Eu vou fechar aqui o simulador e vocês vão ver que no simulador de eventos vocês têm algumas funcionalidades. E para cada funcionalidade que a gente tem aqui, dentro do plano de aula haverá uma explicação funcional para que você entenda como fazer essa conexão. Então a rede WebRTC, ela requer alguns cuidados que estão lá naquele manual de notas que eu vou relembrar você aqui como é que você chega nele. Então a gente está aqui, ó. Na tela inicial, no dashboard inicial do facilitador, você vai clicar em comunicados, tem aqui, você vai clicar no manual, abrir notas de liberação, e aí o que é crucial para que essa rede WebRTC funcione, é que a gente use o D8 com o nosso suporte técnico, fazendo esse checklist básico de todas as informações. Algo que pode viabilizar o processo para facilitar para vocês, facilitadores de aplicação, eu vou pedir para tirar minha tela novamente e só mostrar a tela do computador, para que a gente consiga ver esse processo aqui. Então, um dos caminhos para minimizar erros é apertar os botões Ctrl Shift I, e aí ele vai abrir essa telinha aqui que é para limpar o cache do navegador. Você vai procurar aqui em cima, ó, Network, e clicar no Disable Cache. Depois disso, quando você fizer a primeira vez, vai aparecer um botãozinho aqui, dependendo do seu navegador, para recarregar o navegador. Fazendo isso, ele vai recarregar o navegador sozinho, e aí a gente já vai ter uma melhoria do cenário para o WebRTC funcionar. Outra medida que a gente pode ter, caso a gente conecte e dê algum problema, porque eu tenho mais de uma estação conectada, o que pode acontecer? Tem um botão aqui de reset do WebRTC. E aí ele vai limpar também os dados de navegação do WebRTC. Enfim, isso são medidas paliativas que não são necessariamente aplicáveis em todas as aulas, se a gente seguir todo o processo do suporte técnico que foi solicitado dentro da sala de aula. E aí, por fim, em última instância, a gente tem o caso de eventos locais. E aí essa parte dos eventos locais eu deixo para caso exista algum erro, a gente precisa apresentar para vocês, e aí você chama o seu assessor. Então, essa é a última live que a gente tem aqui do ciclo, inclusive eu nem vou apresentar mais a plataforma, acabou, agora é só eu mesmo. A gente vai ter um último momento aqui de se despedir,
Foi uma live um pouco mais longa também, porque a gente teve várias informações, lembrando que o objetivo era te mostrar a conexão inicial dos robôs e como eles funcionam, mas não dando detalhes e sim só o primeiro contato. Então aqui é o pontapé inicial para você, facilitador, fazer essa prática e procurar a gente, né, dentro da plataforma. Você já conhece a base de conhecimento, que tem lá todas as informações sobre todos os robôs, e a gente também tem o time da assessoria com vocês para ajudá-los aí tanto em campo presencialmente quanto online. A disciplina, ela está indo, né, aqui a gente já está em fevereiro, ela já está caminhando na escola há algum tempo. Talvez você já tenha feito esse contato com algum desses robôs, mas a gente está passando nesse momento do ano para reforçar esse contexto, para que vocês tenham esse caminho mais aberto, tanto de revisão para quem já conhece, quanto de apresentação para quem não conhece, e para que a gente tenha esse andamento da disciplina acontecendo. Muito obrigado por esse nosso último encontro aqui remoto. Não vai ser o último do ano, a gente só está acabando esse ciclo de formação pedagógica inicial agora. E aí agora o nosso time da assessoria que já está em campo vai continuar em campo atendendo vocês. Qualquer dúvida de vocês, vocês podem sinalizar para a gente. Foi muito bom tê-los aqui nesses 3 dias ao vivo. Eu sei o quanto vocês se desdobram enquanto facilitadores para estar aí dando aula, entendendo o programa, fazendo todo esse processo. E o que a gente quer aqui é ter um curso que seja melhor e mais eficiente para o aluno e para você também, facilitador também, entender isso aqui e ficar mais feliz. Afinal, a ideia é que todo mundo se divirta com essa disciplina. A gente da assessoria se diverte, você facilitador se diverte, consequentemente o aluno também, e a família sai conquistada. Muito obrigado por esses dias, bom momento aí com a sua família agora, bom jantar, e a gente se vê por aí. Até a próxima live. Tchau, tchau!